Olá, Mauro, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, que maravilha! Bom, hoje nós damos início aqui, a gente vai falar sobre as técnicas de treinamento, né, Uhum, de limpeza. uhum, Inclusive, eu vou até ver se eu vou fixar aqui o tema da nossa live, para uhum. o pessoal que for entrando já saber do que a gente vai falar. E não para não deixar ninguém com dúvidas. Enquanto isso, Mauro, vai Uhum. se apresentando, tá? Vai falando aí do seu trabalho, da sua especialização. Então, Fernanda, primeiramente, boa tarde. Quero te agradecer pelo convite, tá? É uma honra a gente estar sempre trocando essas figurinhas, trocando, falando de higiene profissional, de limpeza profissional. Uhum. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro, eu sou um consultor de higiene, especialista em vigilância sanitária, então eu entendo tanto de limpeza profissional como das legislações sanitárias. Atuo no segmento de segurança dos alimentos desde 2013 e limpeza profissional desde 2008, né, onde iniciei a minha carreira sendo auxiliar de limpeza. Fui supervisor e de supervisor passei a ser representante de produtos de limpeza, ou seja, eu vendia os produtos químicos, né? Sim. E tive a oportunidade de vender, de fazer a representação de mais de 10 marcas de produtos químicos, onde eu tinha um contato diretamente com a fábrica de produtos, com a equipe técnica, e nesse tempo eu passava por vários treinamentos, em três meses, semestral, anual, enfim, e hoje atuo a minha carreira em prol da segurança dos alimentos. Então, hoje eu tenho uma empresa de consultoria de vigilância sanitária. Meu braço direito é a limpeza profissional. E eu não sou vendedor de produto de limpeza, não. Mas você vai ver uma linha aqui, né? Não confundam. Eu não vendo material de limpeza, mas é sempre bom, né? A gente falar do quaternário de amônia, do peróxido de hidrogênio, pegar o produto aqui, né? Só virar e mostrar uma coisa mais real, né? Sim, dar Então, o exemplo, né? esse é o Mostrar da Mauro. realidade. Maravilha, Mauro. Bom, nós atuamos na área de consultoria alimentar e a gente tem algumas, Uhum, às vezes encontramos algumas dificuldades no meio do caminho em relação a uhum, este treinamento eficaz, né? uhum, Que todos os colaboradores eles precisam ter este treinamento na parte de limpeza. Então a gente está lá para implantar as boas práticas de manipulação de alimentos, mas essa parte de limpeza, realmente um especialista, ele pode sanar todo tipo de dúvida e tem técnicas diferenciadas para aplicar, né? Então a gente quer saber aí, Mauro, quais as técnicas importantes, quais os tipos de produtos que você tem aí que são realmente eficazes, né? Então esclarece para nós aí que a gente quer saber tintim por tintim. Então, dentro da limpeza, existe dois tipos de limpeza: a limpeza doméstica e a limpeza profissional. A limpeza doméstica são produtos e acessórios que têm uma determinada função e eu uso em outra função. Exemplo, o sabão em pó, a água sanitária, são produtos que têm uma determinada função e o pessoal costuma usar em outra função, ou seja, se Uhum, tornando uma improvisação. uhum, E a limpeza doméstica, a limpeza para indústrias de serviços de alimentação é bem diferente da doméstica. Uma coisa é eu conseguir fazer a limpeza de um fogão doméstico e outra coisa é eu fazer uma limpeza de um fogão industrial. Então, uhum. isso requer um produto de uso profissional, um produto eficiente, um produto que tem um teor ativo mais forte, né, do que um Uhum. produto doméstico, né? E com E, isso é necessário você fazer um planejamento, né? Você conhecer a linha de produtos de uso profissional, e você tendo esse conhecimento e fazendo esse planejamento, você pode partir para a parte operacional, que é ir atrás dos resultados.
O que eu vejo por aí é por A mais B, né? Quando você acaba apresentando, até para os proprietários, principalmente para os proprietários dos estabelecimentos, né? Porque eles acham que, vou comprar uma água sanitária ali, não, vou comprar um IP, um detergente comum, vou comprar qualquer produto que seja doméstico e não tem este conhecimento porque eles pensam o seguinte, eles olham os valores e eles se assustam. Só que eles não entendem que tudo aquilo existe uma composição de diluição. Então, quando você prova, né, por A mais B, que o negócio ele está investindo em algo muito mais em conta e com uma eficácia sem igual, ele vai ter realmente ali, ele vai ser comprovado para ele que ele está fazendo um excelente investimento para o estabelecimento dele, né? Não tem sombra de dúvidas disso, não é verdade? E o resultado vai ser completamente diferente daquele produto doméstico, aquele produto improvisado, né? Se você for reparar, a maioria dos produtos profissionais, ele tem uma concentração bem, bem alta, ó, 1 para 200, no caso. Sim. Esse aqui seria um limpador à base de peróxido de hidrogênio, ou seja, é um limpador que vai retirar a gordura, vai retirar a sujidade e ainda vai fazer um processo de desinfecção em uma só etapa. E, nossa, a diluição 1 para 200, Mauro, isso mesmo, 1 para 200. O que seria 1 para 200? Eu consigo comprar um produto desse aqui, Fernanda, em torno de R$ 25, e 1 litro de produto, ele vai fazer 200 litros de produto pronto uso. Então, olha isso. O pessoal, ele acaba achando que por ser um produto profissional, é um produto que assusta no valor. Não, com certeza deve ser caro. E não existe essa carestia. Tudo depende do seu planejamento. É claro que existem marcas de produtos profissionais que são importadas. E essas marcas de produtos, por ser importado, com certeza, ela vai se tornar um valor mais alto, né? Mas existem também as marcas de produtos químicos brasileiras. E se você pesquisar, ir a fundo, fazer uma pesquisa de acordo com a sua necessidade, eu tenho certeza que você vai encontrar uma linha de produtos aí que vai resolver esse teu problema e que o custo vai ser pequenininho. Eu já tive a felicidade de acompanhar alguns treinamentos, né, de pessoas como você, assim, especialistas que vão nos estabelecimentos, eles marcam com a gente, é muito legal, porque é extremamente importante o consultor, ele saber de tudo isso, essas técnicas, porque quem vai abrir a mente do proprietário do estabelecimento? Não é verdade? Então, assim, quando a gente tá ali na linha de frente, falando com o proprietário, porque a gente precisa conversar com ele sempre, a gente tem que esclarecer isso. A gente entra lá num DML, né, um depósito de material de limpeza lá, a gente só vê produto doméstico, né, ou produto clandestino, que não, né, que passa na cor, olha a Cândida, desinfetante, sabe, aquele, não tem cabimento, sem registro, né, sem ali o CRQ, né, que é o Conselho Regional de Química, o químico que faz toda aquela composição daquele produto, não tem. E isso daí a gente não pode deixar batido, né? A gente tem a obrigatoriedade de esclarecer isso para os proprietários e depois eles darem um passo de providenciar esses produtos e aí sim ter esse treinamento com os colaboradores, né, Mauro? E quem vai conduzir o barco é você, consultor, né? Você que vai mostrar o caminho certo, você que vai mostrar aquilo que pode e que não pode, baseado na legislação sanitária, e cabe a você ter um conhecimento, além de técnico, e um conhecimento também operacional, porque até mesmo para você não se tornar refém do distribuidor, porque queira ou não, Fernando, o distribuidor ele quer vender. E aí, imagina você tá lá com um monte de fotos, precisando do serviço dele, e o vendedor vai te empurrar uma linha de produto que vai assustar realmente esse gestor. Vai empurrar, vai chegar lá com um orçamento de R$3.000
o gestor vai olhar assim, o que que a Fernanda me aprontou dessa vez? Com certeza. Inclusive, em relação a isso que você está falando, esclarece para a gente aqui quais são os principais produtos, né? Para a gente não cair numa cilada, para a gente não passar carão lá na frente. Então, passa para a gente quais são esses principais produtos que o estabelecimento de alimentação ele precisa ter. Pronto. Então, vamos começar lá pela higienização, né? O que seria a higienização? A higienização ela é dividida em duas etapas, a limpeza e a desinfecção, tá? Então, vamos falar sobre a limpeza primeiro, tá? A limpeza, dentro da limpeza, existe dois tipos de limpeza. A limpeza pesada e a limpeza diária. A limpeza pesada seria aquela remoção de incrustações de sujidades orgânicas ou inorgânicas. Então, essa é a limpeza pesada. Qual o produto indicado para fazer a limpeza pesada? São os desincrustantes, tá? E já eu vou falar quais são os tipos de desincrustante mostrando aqui. E já a limpeza diária seria um produto específico para estar fazendo a remoção dessa sujidade inorgânica ou orgânica diária. Então, eu preciso, primeiro, para a etapa da limpeza, eu preciso de um desincrustante, de um produto para limpeza pesada e um produto para limpeza diária, tá? Então, dentro do produto para limpeza pesada, qual seria a operação para mim usar um produto de limpeza pesada? É aquela ressuscitação, é você ressuscitar a cor do equipamento, ressuscitar a cor da superfície. E então, esse desincrustante, ele, pelo fato de ele ser fortemente alcalino ou fortemente ácido, você vai usar ele uma única vez, tá? Simplesmente para desencardir, tirar a crosta. Pronto, voltar aquela cor original. Se ele está com aqueles 2 dedos de incrustação de gordura, você vai simplesmente remover esses 2 dedos de incrustação de gordura, deixar ele na cor original para depois você usar os limpadores diariamente, tá? Sim. Então, existem 2 tipos de desincrustantes, os desincrustante ácido e os desincrustante alcalino. O desincrustante ácido, eu vou resolver sujidades inorgânicas, ou seja, sujidades minerais. O que seria praticamente sujidades inorgânicas? É um encardido de terra, aquele piso amarelado, com aquelas crostas nos rodapés, que não tem nada a ver com gordura, tá? Sim. Então, eu vou usar um desincrustante, a gente está falando de limpeza pesada, tá, gente? E então eu vou usar um desincrustante ácido. Esse desincrustante ácido é para dar uma clareada no piso, tá? O desincrustante ácido não é usado em equipamentos, tá? Porque até mesmo essa incrustação inorgânica, que seria essa sujidade à base de terra, calcificação e ferrugem, se dá em uma superfície, tá? Em uma superfície. Então, o produto indicado para a limpeza pesada desse tipo de sujidade seria um produto com pH ácido, ou seja, aqueles produtos para pós-obra, tá? Então, existem 2 tipos de desincrustante. O desincrustante ácido e agora o desincrustante alcalino, tá? Então, já o desincrustante alcalino, um produto com pH alcalino, você faz a remoção de sujidades orgânicas. Que tipo de sujidade é essa, Mauro? Todo tipo de gordura. Gordura vegetal, gordura animal, sangue, óleo, graxa. Então, esse tipo de sujidade, você vai ter que comprar um desincrustante, um produto que seja alcalino, tá? Sim. Então, quando você pensar em desincrustante, Fernanda, você vai pensar em limpeza pesada, tá bom? Então, vai depender do tipo de sujidade. Primeira coisa, você tem que identificar qual é o tipo de sujidade, e aí você
analisando, avaliando um tipo de sujidade, você vai saber se você usa um desincrustante ácido ou um desincrustante alcalino, ok? Fechamos Ótimo. aqui a limpeza pesada. Perfeito. Depois que eu fiz aquela limpeza pesada, eu preciso manter, tá? Até mesmo porque para mim chegar nesse ponto de incrustação é porque eu deixei acumular a sujidade há um bom tempo, né? Normalmente quando a gente chega, né, Mauro? Quando a gente chega para fazer os serviços, tá nessa situação. É exatamente assim, precisa de um desincrustante. Porque o pessoal tem uma cultura de não limpar, né? E por causa dessa cultura, ele acaba acumulando uma sujidade em cima da outra, a outra, e vai acumulando, acumulando, e vira o quê? Uma incrustação. Então, por isso que eu tenho que usar o quê? Os desincrustantes. O nome já está falando. Desincrustante para remover... Esclarecido. Incrustação. Escrotação. Tá. E aí, quando eu ressuscitei a cor do equipamento ou da superfície, eu tenho que usar uns produtos, uns limpadores. Qual seria a função desses limpadores? Seria para você retirar, fazer a remoção dessas sujidades do dia a dia, tá? Então, se eu usei uma coifa ou um fogão, e no final da produção dessa cozinha industrial tem a coifa e tem aquelas gorduras do dia, eu vou usar, eu não preciso usar de novo um desincrustante. Porque esse desincrustante, se eu usar todo dia, ele vai acabar danificando o equipamento ou danificando a superfície. Então, desincrustante a gente se usa quando? Só na primeira limpeza, tá? Só para ressuscitar a cor. Aí sim tem a linha dos limpadores. Então, nesses limpadores, eu vou usar um limpador que seja... eu vou te dar as opções. O detergente clorado, tá? Que ele é um desengordurante à base de cloro. Então, pelo fato de ele ser um desengordurante, ele vai conseguir fazer essa remoção dessa sujidade orgânica, tá bom? Mauro, mas só que lá no meu serviço de alimentação, tem algumas pessoas que têm alergia a cloro, porque a gente usa o detergente clorado porque ele limpa e desinfeta, né? O cloro, ele tem um poder de desinfecção. Só que eu tenho umas 3 pessoas que têm alergia a cloro e está se coçando muito. Pronto, não tem problema. Você pode usar o limpador à base de peróxido de hidrogênio. O que seria esse limpador? Ele seria um produto que ele vai limpar e vai desinfetar em uma só operação. Mauro, que composição é essa de peróxido de hidrogênio? Por que ele desinfeta? Eu vou te dizer já o que seria o peróxido de hidrogênio. Tem esse produto aqui que você usava quando era criancinha, quando a Fernanda estava... Conheço bem. A Fernanda estava aprendendo a andar de bicicleta, ela acabava ralando, caindo, né? Ralava o joelho e ela ia chorando para sua mãe. Mãe, ralei o joelho. Lá vai a mãe aplicar um pouquinho de detergente, fazer a limpeza e aplicava um pouquinho de água oxigenada, né? Que essa água oxigenada ela é a base de peróxido de hidrogênio. Então, toda vez quando saía aquela espuminha, esse produto era reação química de desinfecção. Então, esse produto ele é um excelente desinfetante. Então, dentro do serviço de alimentação, também temos uma água oxigenada também, que seria o limpador de peróxido de hidrogênio. Nossa, que fantástico. Tá fantástico bom? Isso. Fantástico. E o legal é que a maioria desses produtos profissionais, as diluições são bem legais. Por exemplo, o detergente clorado é diluição 1:100. Olha isso. Olha só, 1 litro de produto, esse litro aqui, ele vai fazer 100 litros de produto. Agora, olha só, eu preciso de uma quantidade menor de produto. Ou seja, se um produto faz 1:100, com 100 ml, ou seja, um copinho descartável, de 100 ml, eu vou fazer 10 litros de produto. É produto, hein? Mauro, eu preciso mais um pouco de produto, eu preciso reduzir mais. É só 5 litros. Pois usa só um copinho descartável de 50 ml para 5 litros de água. Então, com 50 ml, não tem aquele copinho descartável de
de café. Sim, aquele sim. café assim. Então você pode usar ele como dosador e usa esse produto aqui, que é o Chef Clor, detergente clorado, 50 ml, e você vai fazer o quê? 5 litros de produto, pronto para usar para manutenção da cozinha. Então, esses limpadores, você pode usar, eles são multiuso. Você pode usar tanto para fazer a lavagem da superfície, das paredes, do rodapés, do piso, do fogão, do freezer, da geladeira. Gente, de todo lugar. Então você está usando um produto que ele limpa e desinfeta. Mas só que se esses produtos não resolver a sujidade, aí você vai ter que apelar para o desincrustante. Sim. Fechou? Então... Porque para chegar nesse nível, né, Mauro? Para chegar nesse nível do desencrustante, onde estamos nós, consultores de alimentos? Porque se a gente faz lá a inspeção constantemente, férias. Não é verdade? Só se tiram férias, ficou um mês fora. E fora que assim, né, os colaboradores, eles não estão bem treinados. É exatamente isso que a gente tem que ter dentro de uma área de produção. Eles precisam entender, se conscientizar de todo esse uso correto desses produtos. Porque eu já cheguei em estabelecimento que eu vi forno manchado, parede manchada, sabe? E aí eu fui conversar com eles e eles me falaram, eu fiz assim, assado. O que aconteceu? Aquele estabelecimento, ele estava usando produtos novos, de uma empresa nova, que inclusive teve o treinamento, só que aí a gente começou a implantar os POPs. Porque é exatamente assim, quando você fala uma vez num treinamento, nem sempre eles vão captar a mensagem. Né, de uma forma assim, nossa, gravei. Normalmente no treinamento eles estão assim, né? E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever isso. Preciso fazer um POP, colocando todas as instruções que existem neste produto, né? Então, o produto, ele cada um tem a sua característica. É igual o alimento, né? Então, se eu abro lá qualquer alimento, eu não posso... porque também é presunto, 5 dias. É tudo 5 dias depois de aberto. Não, eu tenho... Não é um padrão. Na verdade, não existe um padrão, não é verdade, Mauro? Cada produto tem uma regra de diluição, de uso... E se não usar de forma correta, acaba manchando, prejudicando a saúde do colaborador, inclusive, né? Até mesmo porque esses produtos profissionais, essa diluição que está no rótulo, não é uma diluição uma diluição padrão. Todo produto de uso profissional, esses produtos super concentrados, ele tem três diluições recomendadas. Ou seja, tem uma diluição recomendada para limpeza leve, que seria essa diluição máxima de 1:100. Teria a limpeza intermediária e a limpeza pesada. Só que como a gente usou lá no início o produto desincrustante para limpeza pesada, eu não tenho necessidade de eu usar a diluição do detergente clorado para limpeza pesada, porque a boa parte de incrustação de sujidade a gente já conseguiu remover. Então seria simplesmente uma manutenção, né? Sim. E para você conseguir implementar esse sistema de higiene profissional, é claro que você tem que fazer um planejamento. Esse planejamento seria uma estratégia de consultoria, de implementação, além das boas práticas, é uma implementação de um sistema de higiene profissional. Você vai ter que treinar um responsável um responsável pela diluição, pela supervisão, e esse responsável pela diluição, ele vai ser simplesmente a pessoa que vai ter o contato com todos os produtos e só ele que vai diluir e repassar para a equipe, tá? Sim, sim. E já o supervisor, ele vai fazer essa parte de supervisão diária com o uso das planilhas, ou seja, você vai descrever, você vai elaborar uma planilha de acordo com a realidade, de acordo com os equipamentos que tem dentro de cada setor, e você vai ensinar para esse supervisor como supervisionar, porque essa planilha simplesmente ela vai ser um mapa da supervisão diária. Então,
você treinando esse supervisor, todo dia ele vai passar pelo mesmo rastro, né? Ele vai ver a coifa, ele vai passar pelo cilindro, ele vai passar pela bancada 1, a bancada 2, ele vai passar o refrigerador 1, o freezer 2, e aí ele vai colocar nessa planilha se está limpo ou está sujo. E quem que vai responsabilizar aquele colaborador que você ensinou a limpar o tal equipamento? Então, esse supervisor, ele vai chegar para esse colaborador e vai dizer assim, olha, a Fernanda não te ensinou a limpar o freezer? Ah, ensinou. A gente não comprou o produto, não comprou aqui os acessórios para você fazer essa limpeza dessa bancada, esse equipamento? Comprou. Mas por que você está indo embora e deixando o equipamento sujo? O que está faltando? Aí, essa cobrança do supervisor diário, tudo vai acontecer através da planilha. Então, como é importante, né? A planilha, que é o registro, e o supervisor, o gerente lá, ele está trabalhando junto com a gente, né, Mauro? Isso mesmo. E ele vai ser o teu olho lá dentro da empresa diariamente, até mesmo porque você não tem condições de estar lá todo dia e fazer um trabalho de RT. Embora se você for um RT. Se você for um RT, sim, tudo bem, você treina, implanta e mesmo você mesmo supervisiona, né? Então, é um trabalho que leva tempo. Formiguinha. A gente não consegue fazer um trabalho desse, conseguir um resultado de um dia para o outro, porque a gente está trabalhando com cultura. Porque a cultura do nosso povo brasileiro não tem uma cultura higiênica. Agora que o pessoal está aprendendo a lavar a mão direito, está com essa atenção, porque está comprando álcool gel e comprando... Que dificuldade. E comprando bastante álcool gel, às vezes aplicando até na própria pele, todo o corpo. Nossa, não precisa. Às vezes álcool gel até demais. Para que tanto álcool gel assim, gente? Água e sabão. Meu Deus do céu. Lava a mão. Só que essa educação, né? Essa outra filosofia, até ser implantada na mente da pessoa, você tem que ir lá maçantemente, todos os dias, né, para criar esse hábito nas pessoas, né? É óbvio que não generalizando, mas a gente está falando de situações aqui que a grande maioria não tem este hábito. E tudo isso você vai observar na implantação. Você vai corrigir os erros, você vai ensinando, olha, não é dessa forma que eu te ensinei, é dessa forma aqui, olha, tu não tá fazendo a limpeza e a higienização desse equipamento da forma que eu te ensinei, assim, olha, tu tá limpando os equipamentos com o equipamento ligado, olha, tira da tomada aqui, desliga da chave elétrica. Então, são essas observações que você vai conseguir identificar no momento da implementação. Tá? Sim. E tudo isso você tem que treinar o supervisor para também ficar atento a isso, porque vai ter um momento que o colaborador vai esquecer de cobrir o motor do equipamento e vai jogar o produto, vai respingar água, e tudo isso pode se transformar num prejuízo. Então, para a gente falar de técnicas de treinamento e uma higienização eficaz, é importante você validar isso, a questão da atenção, do treinamento, de implementar, acompanhar, e aí depois que você sentir firmeza que a equipe está completamente treinada, que a equipe dá para andar só, aí sim, você começa a já elabora a planilha de controle de registro, né? Já treinam a pessoa para fazer essa supervisão e você vai explicar como é que acontece essa supervisão e vai também mostrar para esse supervisor a importância do uso dessas planilhas, né? Porque, Fernanda, você vai passar para esse supervisor e dizer assim, olha, é o seguinte, não vai tacar aí tudo sim, tudo ok, e aí quando a vigilância sanitária bater aqui, vê que vai analisar a sua planilha e não tem nada a ver com a realidade.
Uma planilha viciada, né? Que a gente fala. Tá tudo lindo. Quando você vai ver, não tem nada daquilo que está escrito ali. Então, você tem que passar total esclareza para esse supervisor que essa responsabilidade pode cair para cima dele, né? Sim. Onde você passou o treinamento, olha, coloca a realidade, não tem problema você encontrar inconformidades, porque a gente sabe que é bem difícil a gente conseguir 100% de conformidade dentro de uma empresa, né? Sim, claro. Porque meramente impossível. Desse jeito, mas a gente se esforça para chegar perto dos 100%, né, Fernanda? Sim, claro. Eu sempre falo assim, vamos buscar o 100%, porque a justificativa sempre é essa. Olha, Fernanda, mas aqui até que é bom, viu? Porque tem lugar por aí. Tipo, a comparação acaba sendo feita pelo ruim e não pelo bom. Você pode ver, então acaba tendo uma acomodação. Nossa, mas aqui, perto de outros, gente, não é essa a finalidade da coisa. A finalidade é a gente sempre mirar para o excelente, mirar para o 100%. Óbvio, eu nem cito isso. Ah, o 100% a gente nunca vai... Eu nem cito isso. Mas eu olho para lá, eu falo assim, olha para o horizonte, olha para lá, ó, para o cume da montanha, gente. Não fica olhando para trás, para os lugares ruins que vocês passaram, para os lugares ruins que vocês conhecem. Até porque a gente se atenta muito a detalhes, né? Então, tudo tá nos detalhes. Tudo. Então, assim, Fernanda, mas a gente arrumou tudo aqui. Você não tá vendo? Eles arrumam o por cima, limpam o por cima. Sabe onde o padre passa? Então... Passa só o pano. Passa o pano. Não, quando você entra, você acerta. Nossa, olha! Aí você começa a olhar. Aí você abre lá o balcão refrigerado, quando você vê aquele canto, aquela borrachinha lá, meu Deus do céu, de vedação da porta. Aí você começa a olhar assim no canto das paredes, dos rodapés. Aí você começa a ver a sujidade do local e é tudo mascarado. Né? Achando que a gente não vai ver isso. Abre a lixeira lá, só simplesmente recolher o lixo e não lavar a lixeira. Eu falo, gente, só falta cair para trás. Só falta cair para trás do cheiro ruim, né? O odor que sai da lixeira. É exatamente isso, Mauro. A gente. E eles falam, nossa, Fernanda, que olho é esse que você tem? Não é olho, né? É a técnica que você vai tendo no dia a dia, que eles têm que ter isso também. E é de falar, de orientar todo momento. E até que uma das coisas que eu falo para esse supervisor e para esse gestor é dizer assim, olha, eu sou a pessoa de fora, é claro que eu vou ter uma visão crítica, porque vocês aqui dentro, vocês estão todo o tempo vendo a situação e às vezes se acostuma com a situação, né? Com a situação da empresa. Então seria como se fosse um jogo de dama. Se a gente tiver aqui nós dois jogando dama, uma coisa, a gente está tão concentrado aqui no jogo que muitas vezes tem uma certa jogada e que essa pessoa que está simplesmente observando de fora do jogo, ela, nossa, a Fernanda pode comer 5 pedras e ela não está vendo. Então, dentro do serviço de alimentação é bem parecido. Né? Exatamente. É exatamente isso. E aí o nosso papel é esse, é de implementar, tá? Montar uma equipe multidisciplinar e fazer essa equipe multidisciplinar funcionar. É realmente uma equipe de qualidade, né? A gente tem que montar uma equipe de qualidade. Com certeza. A gente teve até uma pergunta aqui, Mauro, a Sabina, ela colocou, e nessa hora, o que faz? Porque a pessoa, ela já foi orientada e continua fazendo do seu jeito. Então, eu falo ou você fala, Mauro? Vamos lá. Vai lá, fala você, primeiro. Porque você é o nosso convidado especial. Fala você, fala. Ela tá falando da planilha ou tá falando da operação? Da sujidade. Quando eu encontro aquela sujidade, e aí eu mostro a realidade do fato, né, que não tá limpo. Mas eu tô vendo aqueles detalhes, é isso, né, Sabina, que você quis dizer. E aí eu vou orientar e a pessoa, às vezes, continua fazendo da mesma forma. Eu simplesmente divido o pepino, tá? Eu já passei, eu ensinei
eu instruí o colaborador a fazer a limpeza do equipamento, a higienização do equipamento, da superfície, passei a responsabilidade para esse colaborador e falei, olha só, a partir de hoje, o dono já investiu, pagou um consultor para vir te ensinar, ele comprou os produtos, eu te passei o passo a passo, agora implantei o cronograma e agora a responsabilidade é sua. Excelente. Se caso você descumprir com aquilo que eu implementei, a responsabilidade vai ser toda sua. Então, fique sabendo, se a vigilância sanitária vir aqui, tá? E é certo que a gente não está fazendo todo esse programa de higiene aqui, não é por causa de vigilância sanitária, não é por causa da segurança dos alimentos. A gente já teve essa conversa, tá? Mas só que se a vigilância sanitária vir aqui e ver seu equipamento e autuar a empresa, tacar uma multa na empresa, vai ser injustiça o dono pagar essa multa, tá? Então fique sabendo que pode sair do seu bolso. Eu vou falar uma coisa para você, Mauro. Eu faço exatamente igual, só que na frente do proprietário ou do gerente. Então, eu já, neste momento, tá? Eu não tenho tempo, não tem como, o outro não faz, só eu que faço. O que eu faço? Chamo o gerente na hora. Vamos resolver isso agora, tá? Então, a gente tem o nosso relatório, o nosso checklist, a gente faz toda aquela supervisão e relata o que encontrou ali de inconformidade. Então, eu vou relatar isso, eu vou anotar, porque a partir do momento que você descreve aquilo que o funcionário ele foi orientado sobre a responsabilidade que ele tem e o gerente ele vai assinar aquele relatório, todos estão cientes, tá? Você realmente está o quê? Compartilhando aquela responsabilidade e passando a responsabilidade também, né? Porque não vai ficar na tua mão. A nutricionista não falou. Não, tá aqui, ó. Tá assinado. Né? Eu orientei, inclusive, juntamente com o gerente. Tudo que você certifica, e esse ponto que você disse sobre a vigilância sanitária, a gente orienta muito que é pela segurança do alimento, para realmente ter um alimento de qualidade, seguro. Porém, a vigilância sanitária amedronta eles, porque quando você fala que a falta de higiene interdita o estabelecimento, eles já arregalam os olhos. Porque eles não acreditam nisso, né? Eles acham que não. E a falta de higiene no estabelecimento interdita, né? Não é verdade, Mauro? Sim, e outra coisa. Existe uma supervisão diária e o nome desse colaborador está indo lá para a planilha. Exato. Porque todo dia o supervisor vai anotar o equipamento, dizer que o equipamento tá lá em conformidade ou inconformidade, sim ou não, tá limpo, sim ou não? Não. Aí ele vai anotar o nome do responsável atrás e ele vai ter um relatório mensal de quantos dias esse colaborador deixou esse equipamento sujo e quantas vezes ele foi avisado. Sim. Porque quando chegar essa tal multa, o dono tem todo o direito de chegar assim, olha, é o seguinte, vem cá, a gente te avisou te avisou duas, tá aqui a Fernanda, sempre vem aqui e reclamou, diz que a limpeza está deixando a desejar, e como é que a gente faz para resolver isso aqui? Porque sempre, ainda bem que antes da multa da atuação, vem uma notificação. Então, é esse momento que você vai pegar a notificação e dizer, olha, tá aqui, ó, tá notificado, e a próxima vez vão autuar. Isso se não for um caso de calamidade, né? Porque se for um caso de calamidade, está com auto de infração mesmo. Sim, e até isso, vamos dizer que não ocorra nenhuma inspeção da vigilância sanitária. Não teve e a pessoa continua fazendo aquilo. Cabe ao estabelecimento punir este colaborador. Então, sim, existem as punições. Primeiro, a gente dá essa advertência verbal, né, que vem do próprio consultor. Eu verifico que da próxima vez, porque a gente dá uma chance. Às vezes, da primeira vez, eu pego na mão, eu faço junto com ele o que precisa ser feito. Por isso que é bom o colaborador ele saber de tudo. Porque você, se for preciso colocar a mão na massa, você vai colocar a mão na massa, né? Então, eu faço junto com ele. Fiz uma vez, volto da próxima vez, ele não fez, aí eu notifico. Aí é advertência verbal. Eu estou falando, estou orientando que aquilo pode ocasionar, inclusive, uma advertência,
né? Aí eu volto na próxima vez. Ele não fez, aí é advertência mesmo, né? Que aí o próprio estabelecimento ele vai aplicar essa advertência, sabendo que a terceira advertência pode ter suspensão e aquela coisa trabalhista toda, né? Não, até mesmo porque a planilha de supervisão, a planilha de registro, ela pode ser um documento que comprova se tiver três notificações na planilha, pode dar até justa causa. Né? Então, porque é desobediência, né? É desobediência. A pessoa não seguindo tá fazendo o padrão, né? E Isso. aí o cara vai ter aquela desculpa. Mas fulano não faz. Cada um vai ficar responsável pelo seu quadrado, tá? Então, cada um vai trazer sua responsabilidade. Então, é o que eu falo para minha equipe. Olha só, pessoal, independente se tem um amigo ali que não faz, faça a sua parte, porque se acontecer qualquer tipo de problema, o seu nome não vai estar descrito lá na lista da lista da reunião de demissão. Então, exatamente, faça a sua parte, porque se você for fazer do jeito que a gente implementou, do jeito que a gente o treinou, eu tenho certeza que você vai ser um profissional visado. É claro que tem aquela parte de elogios onde a gente chega. Com certeza. Parabéns, muito bom. Estou gostando de ver a limpeza, estão caprichando. Olha a organização desses alimentos aqui, tudo identificado. Que legal, que massa. Estou muito feliz. Tem aquela parte de elogio, mas sempre tem aquela ovelhinha negra, né? E a ovelhinha negra é o que a gente precisa trabalhar bem e usar os colegas também. Olha, pessoal, é o seguinte. Todos os seus colegas aqui, eles estão fazendo o conforme o padrão. Só que você está atrapalhando esse padrão. Então, é necessário eu passar essa situação para o dono ou tem como a gente resolver só nós dois? Não, doutora. Porque é procurar saber, né, Mauro? Procurar saber o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa? Às vezes eles falam muito que é muito corrido. É muito corrida, é muita loucura. E aí, o que resolve a sua loucura? É mais um profissional? Vamos tentar resolver isso daí, né? É uma pessoa para te apoiar aqui dentro? Porque, às vezes, a pessoa ela também precisa ser ouvida, né? E o colaborador, muitas vezes, vê o erro, mas ele também não é ouvido. Então, a gente vê o erro, mas tem que escutar o que ele tem para dizer, né? Vamos deixar ele falar. Às vezes é tudo balela, né? Às vezes eles falam umas coisas assim que não dá para acreditar. Mas tem vezes que a gente consegue solucionar. O problema é esse, vamos resolver. É isso mesmo. Então, é o seguinte, eu estou aqui para te ajudar. Então, o que você pode... Você quer ajuda? O que você... Me diz aí, qual tipo de ajuda você quer? Você quer que eu te ensine de novo a fazer a limpeza do equipamento? Está com dificuldade na escolha do produto, na diluição, enfim. O que seria? Porque eu não tô, a produção tá muito pesada. Tá bom, aí você chama o gerente. Ei, sim, vem cá. Isso. Pronto, acabou. Vamos ter a nossa conversa aqui. Isso. Eu tô querendo entender o nosso colaborador e eu chamei você para a gente colocar as cartas em cima da mesa. Sim. O colaborador está falando que não está fazendo a limpeza do equipamento, a higienização do equipamento diariamente, porque a produção está acima do limite. É verdade? Isto você pergunta para o gerente. E aí o gerente vai falar, rapaz, que história é essa, rapaz? O cara é o primeiro a sair mais cedo, todo mundo fica limpando o equipamento, o cara já está banhando lá no banheiro, já pega Isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Normalmente acontece isso. É incrível como todo lugar é igual, né? O Brasil inteiro, viu? É aí, é aqui, é tudo igual. Aqui gente teve uma pergunta... Desculpa, Mauro, pode falar. Tá. E olha que aqui é no Piauí, viu? Então, tudo igual. É tudo igual. A gente teve uma pergunta aqui. Roger, por favor, para a limpeza das lixeiras e eliminação de odores, o que é mais indicado? Água e sabão. Água e sabão. Se você retirar todo o excesso de sujeira, fazer uma boa lavagem, usar um detergente clorado ou limpar e desinfetar com detergente e água sanitária diluída
na proporção de 2 colheres de sopa para 1 litro de produto, de água, eu tenho certeza que você fazendo a limpeza e a desinfecção, com certeza você consegue tirar esse odor, tá bom? Com certeza, com certeza. E a gente teve outra pergunta aqui, não vamos deixar nenhuma dúvida no ar, que é a nossa querida Isa. Deixa só concluir aqui. Fala! Tem um produto de uso profissional que se chama neutralizador de odor, tá? Ele, além de ele vai neutralizar todo o odor e ele vai evitar que essa lixeira ela possa ter aquele mau cheiro, tá? Então, depois da limpeza, você pode fazer, depois da limpeza e depois dessa desinfecção, né, passou tudo e continua, você pode pulverizar em toda a lixeira um neutralizador de odor, que ele vai estar acabando com todo o odor da lixeira, tá bom? Que maravilha, hein? Temos produtos para tudo. Olha aqui, a Isa perguntou, por gentileza, qual o melhor produto para tirar mancha de equipamentos de inox? Mancha de equipamento de inox. Temos aqui o Clio Renova Inox. É um produto à base de tensoativos, um detergente, um limpador para limpeza pesada de inox, tá? Então, toda aquela incrustação, aquela mancha no bebedouro ou naquele equipamento que seja de inox, a gente já tem um produto específico para limpeza de inox, tá bom? Tá aí o nome aí, Clio Renova Inox da Renco, tá bom? Que maravilha. Nossa, perfeito, assim, eu acho que existe toda uma técnica, vocês têm até aquelas instruções, né, as instruções de trabalho que tem a ver, né, porque a gente fala do POP, que é o Procedimento Operacional Padronizado, né, e tem as instruções de trabalho, é isso? Sim, as instruções de trabalho, são os ITs, né? Isso, as ITs seria as ITs. O passo a passo da higienização de cada equipamento ou superfície. Então, quando eu tenho dentro de um setor vários equipamentos onde eu elaborei, cada equipamento tem sua IT, com todas essas instruções de trabalho eu posso montar o POP. Olha que maravilha. Entendeu? Maravilha, já está mastigado. Não, é mesmo, não tem como errar, porque assim, na ausência de qualquer colaborador que estava presente naquele treinamento, vamos dizer que aquele colaborador que foi treinado, essa pessoa, um líder ali, que foi treinado, ele não está mais ali, ele consegue, por essas instruções, né, por essas orientações, seguir o passo a passo sem erro algum, sem ter problema. Inclusive, essas ITs, você pode até, Fernanda, você vai elaborar o passo a passo dessas ITs. O que seria? Eu vou resumir aqui um modelo de um IT, tá bom? Okay. Primeiro, retirar o resíduo de sujeira, aquele resíduo de sujidade, tá bom? Segundo, aplicar o produto, espalhar e deixar agir, tá? Então, vou aplicar o produto, espalhar e deixar agir. Terceiro, fazer o processo de esfregação, tá? O quarto, fazer a retirada do excesso de produto e sujeira. E o quinto, fazer o enxágue, tá? Depois de eu fazer o enxágue, o sexto, para finalizar a secagem com pano descartável multiuso, tá bom? Então, para quem não entendeu, só assistir a reprise aqui na live da Fernanda, tá bom? Ótimo, ótimo, maravilha. O passo a passo, se vocês não tomaram nota, depois vocês assistam novamente, mas e o legal é que cada descrição desse passo a passo tem as orientações, né, dessa diluição, de como fazer, onde usar, né, é importante isso daqui. E o Roger está falando, Mauro, as ITs são obrigatórias? As ITs seria um ponto positivo para você conseguir que sua implementação do sistema de higiene profissional funcione e funcione com excelência, tá? Sim. Até mesmo porque, imagina só, sempre há aquela reciclagem de funcionários, né? De colaboradores, sai, entra, e aí, então você tendo um IT, aquele funcionário que era responsável por tal equipamento, ele saiu, a pessoa que vai substituir ele já está com a IT lá, um adesivo fixado ao lado do equipamento e já vai estar lá o passo a passo e aí ele já vai entender
como é que funciona todo o programa de higiene profissional. Eu até entendi, ele até complementou aqui sobre a vigilância, se a vigilância obriga esses ITs. Na verdade, porque nós realizamos os POPs, e os POPs, eles são obrigatórios, precisam conter esses POPs, tanto lá como os cartazes, né, orientando nas áreas de serviço, quanto dentro do manual de boas práticas. Então, eu até entendi agora o que ele quis dizer, né? Se existe essa obrigatoriedade, igual os POPs são obrigatórios, mas uma coisa meio que complementa a outra. Você falou que faz o IT e facilita o nosso POP, né? Ajuda aí no nosso serviço de elaborar esses POPs para os colaboradores. E essas ITs, ela vai estar fixada dentro do POP. Sim. Excelente. Anexada. Excelente. Tá. E aqui, qual a ficha técnica, qual a diferença entre ficha técnica e uma FISPIC, né, do produto de limpeza? A Priscila perguntou pra gente. A ficha técnica seria um boletim técnico com as principais informações do produto. Então, aquelas informações básicas. Tá? Já a FISPIC seria a ficha de segurança. Quais são os cuidados que eu devo tomar ao usar um determinado produto? Então, existe essa diferença. E também do risco, se é risco 1, risco 2, se é autocorrosivo ou não. Então, tudo isso vai estar lá nas FISPIC. Já na ficha técnica, é como se fosse o rótulo, mas só com um rótulo mais completo. Entendi. E todas essas informações, ela é até como se diz, uma defesa, né? Vamos dizer que o colaborador ele fez algo errado, ele utilizou aquele produto de forma errada, acabou se machucando, se ferindo de alguma forma, ou no braço, no rosto, sei lá. Ele fez algo ali que foi errado e acabou tendo um prejuízo pessoal ali. E esses documentos, eles são provas, né? São documentos que você pode se defender, inclusive, caso algo desse muito grave ocorra, não é isso, Mauro? E livrando toda a responsabilidade da empresa. Então, a responsabilidade vai cair para a indústria de produto químico. E a indústria já tem toda a sua equipe lá, os laudos comprovados que realmente o produto, os documentos, a notificação da Anvisa, o produto é registrado na Anvisa. Então, isso seria uma segurança tanto para a empresa como para você, consultor, e tanto também para o colaborador. Ótimo. Que maravilha, porque daí não tem o que falar, né? É por isso que a utilização, essa responsabilidade na utilização e essa inspeção constante, diária, de um supervisor ali, verificando como que ele está realizando essa diluição, é importante, né? A gente trazer esse funcionário para a responsabilidade e mostrar para ele que se ele fizer de outra forma, vai ter tanto prejuízo para o local, para alguns equipamentos, quanto para ele mesmo. Não é isso? É isso mesmo. Então, se você conseguir passar por todo esse... Porque tudo isso é o planejamento que você fez lá no início. Sim. Tá? Então, depois que você fazer esse planejamento e executar e acompanhar e passar a responsabilidade para aquelas pessoas que estão ali sempre na empresa, o gerente, o supervisor, enfim, o encarregado, você fazendo essa supervisão, eu tenho certeza que não vai ter nenhum problema, a empresa vai estar sempre limpa, organizada, vigilância sanitária vai lá e vai encontrar tudo limpo, vai parabenizar e a empresa... E aí quem agradece também são os clientes, né, que consomem os alimentos e tá ali os alimentos sendo produzidos, passando por todas as etapas de uma maneira segura, né? Com certeza, porque eu falo uma coisa para você, Mauro, eu sempre digo isso e eu continuo dizendo. O pessoal fala, quem vê cara não vê coração. Gente, olha, quem vê cara vê coração sim, porque tem lugar que você entra, não dá para você nem respirar, quanto mais para você comer algo ali, né? Então é uma coisa tão triste de se ver, sabe? Porque um estabelecimento de alimentação, a gente tem uma responsabilidade tão grande, é como um hospital.
sabe? É como o hospital tem a responsabilidade com seres humanos ali, a gente tem a responsabilidade com seres humanos, porque eles vão ingerir aquele alimento, né? Então a gente precisa colocar isso na mente do funcionário, trabalhar muito com esse lado de conscientização. E aprendizado, é tão rico isso, porque eles normalmente não têm essa oportunidade de aprendizado na vida deles. E quando eles encontram especialistas, pessoas que têm paciência em informar, realmente pegar na mão e fazer junto com ele, falar, não, você vai conseguir, você vai ver, porque às vezes eles estão tão, sabe, ali, sabe, desgastados, não é verdade, Mauro? Sim. E aí você motiva ele. E aquilo que... Uma coisa legal é que o nosso trabalho é um trabalho que vai servir para a vida deles, né? Não só para aplicar na empresa. Eles vão aplicar aquilo que ele aprendeu com a gente na casa, vai passar para a sua família, vai passar a forma correta de descongelar um alimento, e vai fazer toda hora o que eu aprendi, e assim, olha a dica que super feliz, vai ter um certificado que fez lá o treinamento de especialização de limpeza, de boas práticas de manipulação de alimentos, eles ficam orgulhosos, eles ficam felizes, isso traz motivação e cada vez mais ele vai aplicar o que é certo, porque você está ali para incentivar ele, para cada vez mais colocar ele no auge, falar, chamar o gerente, vem aqui que eu quero só conversar com você, hoje eu tô te chamando porque eu quero parabenizar. Hoje está de parabéns, essa área aqui, seu estabelecimento está perfeito, tudo limpo, organizado, higienizado. Isso daí, porque normalmente eles são chamados para quê? Para BO, né? Verdade. Quando a gente inverte, vamos chamar ele para quê? Para elogiar, para parabenizar, para colocar a pessoa lá no topo. Para mim, a melhor parte do meu trabalho é essa. É a parte mais feliz. Por isso que a gente tem que trabalhar com amor, né, Mauro? Não adianta, a gente tem que amar aquilo que faz,